Vamos falar sobre os tipos de emoções. Poderia ser melhor descrita essa aula como tipos de sentimentos, né? Porque, como eu falei, o sentimento é a interpretação que a gente dá para a emoção, mas como a palavra emoção ela é mais forte, então nós vamos usar a emoção aqui, tá bom? Mas a gente está falando aqui de sentimentos. Eu trouxe para vocês a rosa das emoções, porque nela tem vários sentimentos, vários nomes de sentimentos aqui, que são importantes da gente compreender, porque a base dos sentimentos é a emoção. E quanto mais eu tenho conhecimento sobre os nomes também, eu sei dar nome às emoções que eu sinto, eu sei dar nomes para os meus sentimentos, isso facilita muito a comunicação com outra pessoa e facilita muito no autoconhecimento. Muitas vezes a gente fica em dúvida se o que a gente está sentindo é raiva ou é desprezo, se aquilo que a gente está sentindo é medo ou é insegurança. E a gente, por não saber dar os nomes corretamente, a gente não encontra a solução corretamente também. Então é muito importante saber definir e determinar que tipo de sentimento a gente está realmente sentindo, o nome real daquilo, a interpretação real daquilo, porque aí a gente pode ter decisões mais acertadas, e isso é ser inteligente, é tomar a decisão correta. Essa rosa, ela não condensa todas as emoções que existem. Existem muitas emoções, existem muitos nomes que nós damos para as emoções, muitos sentimentos, né? E podem existir até nomes aí novos que surgiram, que os adolescentes usam, que definem outras coisas que nem estão aqui também. Então, aqui é só mesmo para dar uma introdução, para você começar nesse processo de conhecer emoções, de interpretar emoções, ok? Então vamos para a nossa rosa. Você tem ela aí nos seus materiais para você também fazer download, baixar, para você pintar. E o exercício dessa rosa, que eu quero que você faça, antes mesmo de começar a trabalhar em cima da rosa, que você pegue um papel, uma caneta e escreva todo tipo de emoção que você experimentou nessa última semana, para ser mais fácil, né? Em um dia a gente experimenta várias emoções, mas para ficar mais amplo, tenta anotar nesse papel todos os tipos de emoções que você sentiu durante essa semana. Isso vai te fazer lembrar, lógico, de acontecimentos bons e ruins que aconteceram na sua vida, mas é muito importante dar nome para isso, porque a gente não para muito para pensar sobre essas coisas, a gente simplesmente sente, mas não pensa. E nós vamos falar bastante sobre pensamento no próximo módulo, ok? Mas nesse momento eu quero que você pense os tipos de emoções que mais estão recorrentes na sua vida, aqueles que você sente mais presente, mais cotidianamente. Isso diz muito sobre você, isso diz muito sobre o seu estado emocional. E dentro dessa rosa aqui, a gente pode perceber, na sua aí ela tá bem pintadinha com cores que diferenciam pela intensidade. Aqui eu não consegui reproduzir da mesma maneira, mas a gente pode perceber pelo nome das emoções que os centros são as mais intensas, as mais carregadas. E no seu desenho aí elas são as que estão pintadas com um tom mais forte, mais escuro. Então é o grau mais profundo dessa emoção. E nas extremidades a parte mais suave dessa emoção. Nenhuma emoção nasce forte já de cara, ela vai crescendo aos poucos, baseado no que nós pensamos sobre elas. Então, por exemplo, aqui em relação à admiração, que está dentro aqui de aprovação, confiança, admiração. Então, para eu chegar a admirar uma pessoa, primeiro eu vou aprovar essa pessoa. Então, primeiro eu vou ter um primeiro contato, eu vou interagir com essa pessoa presencialmente ou online, aqui como nós estamos. Eu vou aprovar o que essa pessoa fala, eu vou aprovar o que essa pessoa faz, eu vou aprovar o comportamento dessa pessoa, então eu vou confiar nela. Depois que eu aprovei, aí eu entro na confiança. Se eu for continuando nesse relacionamento, eu posso chegar ao grau de admiração.
eu vou admirar extremamente essa pessoa. Isso acontece muito com pessoas distantes, geralmente, né? A gente admira um autor, um escritor, um músico, a gente admira pessoas famosas, pessoas que aparecem aí na mídia, mas isso acontece também com pessoas próximas. Se eu te perguntar quem você admira, com certeza você passou por esse caminho até chegar a admirar essa pessoa. Primeiro você aprovou, depois você confiou e depois você admirou. Isso serve para todas as emoções. Nós não vamos falar nessa aula sobre todas que estão aqui na flor, mas eu vou falar de algumas para que você compreenda o raciocínio. Vamos falar aqui sobre essa pétala aqui, a próxima, né? A apreensão, medo e terror. Então, numa situação, inicialmente a gente sente apreensão, uma situação de perigo. Primeiro vem aquela apreensão, eu fico apreensivo, fico ainda calculando na minha mente se aquilo é realmente perigoso, se não é, o que está acontecendo. Depois que eu defini que aquilo realmente é perigoso, eu começo a sentir medo. E aí, se aquilo persevera, se aquilo continua, se aquilo aumenta, eu posso sentir terror e ficar aterrorizado. Esse exemplo aqui é muito importante porque a gente tem vivido numa sociedade que tem experimentado muita ansiedade e muita síndrome do pânico. A síndrome do pânico é uma ansiedade descontrolada, né? Que já ultrapassou todo o autocontrole da pessoa e chegou no terror. Então, num primeiro momento, a pessoa se sente apreensiva diante de situações que ela vivencia. Depois, ela começa a sentir medo de enfrentar aquelas situações. Já está num grau mais elevado. E aí chega no ponto do terror quando ela já não quer mais nem sair de casa. Que só de pensar naquela situação, ou naquela pessoa, ou naquele ambiente, naquele lugar, ela já fica aterrorizada e com vários sintomas fluindo aí no seu corpo, várias reações físico-químicas e neurológicas acontecendo dentro dela. Então, o pânico não nasce também num start, né? A pessoa tem uma crise, um ataque numa situação que às vezes nem tem nada a ver, numa situação corriqueira, mas ela está baseada em coisas mais para trás, que já aconteceram, outras emoções que ela acumulou ali no interior dela, tá? E aqui, entre a aprovação e a apreensão, a confiança e o medo, a admiração e o terror, tem uma palavrinha aqui interessante, que é a submissão. Submissão é um posicionamento no mundo, mas também é um sentimento, né? Também é uma emoção que eu expresso diante de alguém. E aí, fica interessante a gente pensar, né, que duas emoções diferentes geram uma terceira emoção, e se a gente aprofundar nisso vai gerar muitas outras. Mas nesse sentido aqui, ó, eu só me submeto a alguém que eu aprovo de alguma maneira, ou alguém que eu confio de alguma maneira, ou alguém que eu admiro. Então, uma pessoa que eu admiro, quando ela me pede um favor, eu faço na hora. Porque a submissão é uma predisposição, né? Mas ao mesmo tempo tem ali um pouquinho de apreensão, no sentido de, eu fico apreensivo de magoar essa pessoa que eu admiro. Então eu vou me submeter. Eu tenho medo de ferir os sentimentos da minha mãe, então por isso que eu não xingo ela. Muitas vezes posso até ter sentido vontade, mas jamais eu farei isso, porque eu admiro, eu confio, eu aprovo a minha mãe. Não em tudo, mas no mais profundo sim. Então eu tenho medo de feri-la. Ou às vezes o medo da própria pessoa. No caso de violência doméstica, acontece muito isso, né? A pessoa estar aterrorizada, amedrontada diante daquele outro que de alguma forma ela confia, ela aprova e até mesmo admira. Então, a ideia que eu quero que você faça de cada uma dessas pétalas é essa, de aprofundar da extremidade para o centro e de analisar com a vizinha,
para entender essa emoção que surge da junção das duas. Dessa forma, aprofundando assim, se a gente for aprofundar aqui, a aula vai ficar muito extensa, então eu deixo que você faça as suas próprias conclusões em relação a essas emoções, porque é um caminho longo, é uma estrada longa a percorrer no conhecimento das emoções, no conhecimento de si mesmo, e você está aqui mergulhando nisso. Então, quando terminar essa aula, continue aí analisando a sua flor.